Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Hora de deixarmos Deus nos falar. Vamos abrir os nossos corações para a mensagem de Deus. Liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana, 17 de agosto de 2021, terça-feira da 20ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito deste dia temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Ó Deus, nosso protetor, volvei para nós o vosso olhar e contemplai a face do vosso ungido, porque um dia em vosso templo vale mais que outros 1000. Salmo 83, versículo 10. Oração do dia. Ó Deus, preparastes para quem vos ama bens que nossos olhos não podem ver. Acendei em nossos corações a chama da caridade, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, corramos ao encontro das vossas promessas, que superam todo desejo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura do livro dos Juízes, capítulo 6, versículos do 11 ao 24. Naqueles dias veio o anjo do Senhor e sentou-se debaixo de um carvalho que havia em Efra e pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gedeão, seu filho, estava sacudindo e limpando o trigo na eira para o esconder dos madianitas, quando o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor está contigo, valente guerreiro. Gedeão respondeu: Se o Senhor está conosco, peço-te, Senhor, que me digas, por que nos aconteceu tudo isto? Onde estão aquelas tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: O Senhor nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos madianitas. Então o Senhor voltou-se para ele e disse: Vai, e com essa força que tens, livra Israel da mão dos madianitas. Sou eu que te envio. Gedeão replicou-lhe: Dize-me, te peço, meu senhor, como poderei eu libertar Israel? Minha família é a mais humilde de Manassés, e eu sou o último da casa de meu pai. O Senhor lhe respondeu: Eu estarei contigo, e tu derrotarás os madianitas como se fossem um só homem. E Gedeão prosseguiu: Se achei graça diante de ti, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Não te afastes daqui, até que eu volte com uma oferenda para te apresentar. E o Senhor respondeu: Ficarei aqui, até voltares. Gedeão retirou-se, preparou um cabrito e, com uma medida de farinha, fez pães ázimos. Pôs a carne num cesto e o caldo numa vasilha, levou tudo para debaixo do carvalho e lhe apresentou. O anjo do Senhor lhe disse: Toma a carne e os pães ázimos, coloca-os sobre esta pedra e derrama por cima o caldo. E Gedeão assim fez. O anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que tinha na mão e tocou na carne e nos pães ázimos. Levantou-se então um fogo da pedra e consumiu a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da sua vista. Percebendo que era o anjo do Senhor, Gedeão exclamou: Ai de mim, Senhor Deus, porque vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: A paz esteja contigo. Não tenhas medo, não morrerás. Então Gedeão construiu
ali mesmo um altar ao Senhor e o chamou: O Senhor é paz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 85, versículos 9, 11 a 12, 13 a 14, refrão 9b. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. Repitamos: o Senhor anunciará a paz para o seu povo. Para ouvir o que o Senhor irá falar, é a paz que ele vai anunciar, a paz para o seu povo e seus amigos, para os que voltam ao Senhor, seu coração. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. A verdade e o amor se encontrarão. A justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. Repitamos: o Senhor anunciará a paz para o seu povo. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, Senhor nosso, embora sendo rico, para nós se tornou pobre, a fim de enriquecer-nos mediante sua pobreza. Trecho da segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 19, versículos do 23 ao 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens, isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa de meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada, é uma espécie de homilia, reflexão, exegese, de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. É uma interpretação que ele faz do Evangelho. Os primeiros serão os últimos, Mateus 19,
versículos de 23 a 30. Quem é o primeiro? Primeiro é Jesus Cristo, pois, como escreve São João, no princípio era o Verbo. Primeiro, sim, pois anterior a tudo, anterior até mesmo à criação do universo. Nada existia e ele era. E mais, nada foi feito sem ele, conforme o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 1, versículo 3. Ora, exatamente ele era o primeiro, fez-se o último de todos, ocupando o lugar mais baixo que se possa encontrar. O apóstolo São Paulo fala de seu rebaixamento voluntário. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículos do 6 ao 8. Charles de Foucault nos fala desta descida de Jesus. Toda a sua vida, ele não fez outra coisa a não ser descer ao se encarnar, descer ao se fazer criancinha, descer ao obedecer, descer ao se fazer pobre, abandonado, perseguido, supliciado, descer ao se pôr no último lugar. É óbvio que esse caminho incomoda, choca, colide com todos os ideais do mundo do capital e do consumo, da glória e do poder. Sempre haverá alguém tentando acomodar as exigências do Evangelho às comodidades do sistema. Toda proposta de rebaixamento será rotulada de insensatez. E Inácio de Loyola nos adverte. Vamos ver o que escreveu Santo Inácio. Para imitar mais de perto a Cristo nosso Senhor e ser de fato mais semelhante a Ele, eu quero e escolho a pobreza com o Cristo pobre, de preferência a riqueza, os opróbrios com o Cristo carregado de opróbrios, de preferência as honras. Eu desejo passar por um Zé Ninguém e passar por louco pelo Cristo. O primeiro a passar como tal antes de ser julgado um homem sábio e prudente neste mundo. Terceiro grau da humildade. Enfim, quem nos propõe o último lugar é exatamente Jesus, que assim fez na prática. Sendo Deus, se faz homem, sendo homem, se faz servo, lavando os pés dos discípulos. Desce mais e morre na cruz como um escravo. Desce ao túmulo, desce à mansão dos mortos, e quando parece que esgotou todas as descidas, desce ao altar, sob a forma de pão para nós. Trigo moído, amassado, assado. Tudo para ser nosso alimento. Aceitaremos descer com Jesus? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Que bonito texto, hein? Parabéns. Parabéns ao Antônio Carlos Santini. Agora vamos ao santo do dia, um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Agora, da minha parte, vocês podem utilizar livremente, gratuitamente, as imagens que estão nos meus endereços eletrônicos, os textos, usem para evangelizar, para tentar salvar almas. É o nosso papel aqui, foi Jesus quem mandou. Ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Então usem essas imagens, esses textos, multipliquem para evangelização e tentar salvar nossos irmãos. E fazendo isso, nós estamos salvando a nossa pele também, porque estamos cumprindo aquilo que Jesus mandou.
e quem cumpre o que ele mandou será salvo. Santo do dia 17 de agosto, São Jacinto, batizado com o nome de Jacó. Jacinto nasceu em 1183, na antiga Kramien, hoje Cracóvia, na Polônia. Desde cedo aprendeu a bondade e a caridade, despertando assim sua vocação religiosa. Numa viagem para Roma, conheceu Domingos de Gusmão e ingressou na Ordem dos Pregadores de São Domingos. Depois de um breve noviciado, ele tomou o nome de Frei Jacinto. Na ocasião, foi o próprio São Domingos que o enviou de volta à sua pátria. Assim, iniciou a sua missão de grande pregador. Jacinto fundou em Cracóvia um mosteiro da Ordem de São Domingos. Jacinto foi um incansável pregador da palavra de Cristo e um dos mais pródigos colaboradores do estabelecimento da igreja nas regiões tão distantes de Roma. Foram 40 anos de intensa vida missionária. No dia 15 de agosto de 1257, ele morreu no mosteiro de Cracóvia, aos 72 anos de idade. Reflexão: a missão dos apóstolos de Jesus é estendida a muitos homens e mulheres no caminhar da história. Cada região e cultura recebeu a graça do Evangelho a partir de pessoas carismáticas que souberam traduzir para a vida a mensagem de Jesus. Que Deus nos inspire ao apostolado e ao trabalho com os mais abandonados. Oração. Concedei-nos, Senhor, a proteção para nossos dias e dai-nos o fervor apostólico, como o de vosso servo São Jacinto, introdutor da Ordem Dominicana na Polônia. Por Jesus Cristo, de Deus. Amém. São Jacinto, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá, ele providenciará se for para o seu bem. E do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes. Nós dizemos com a tônica na última sílaba, os nossos irmãos separados com a tônica na penúltima sílaba. Não importa, somos todos irmãos, somos todos cristãos, e a expressão quer dizer, vinde Senhor Jesus. Senhor, vem, vem Senhor. Nós estamos esperando a vinda de Jesus para julgar os vivos e os mortos. E aí nossa esperança é ganhar o paraíso, a vida eterna, onde viveremos para sempre como anjos, junto com os santos, louvando a Deus, em comunhão com Deus. É algo que não sabemos expressar em palavras humanas. Não existe uma palavra para dizer o que é a vida eterna, nossos corpos glorificados. Não temos a palavra. Podemos falar wonderful, maravilhoso. O próprio São Paulo diz que é inefável. E ele garante que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Shalom!